Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu queria saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem. Pode colocar lá no chat. Parece que sim. Vamos lá, então. Bem-vindos aí a mais uma palestra do Ciência em Casa. É uma satisfação a gente poder se reunir todas as segundas-feiras às 19 horas. A gente já está há mais de 2, 3 meses, todas as segundas-feiras aqui, sempre com alguma palestra interessante da área de física, da área de ciência, da área de educação, da área da saúde, também tivemos palestras. Então, é sempre uma satisfação a gente poder apresentar e debater sobre esses temas também. Eu vou começar pedindo para todo mundo desligar o áudio e desligar o vídeo, tá? Estou vendo ali que tem alguns participantes com a câmera ligada, tá? Então, vou pedir para vocês desligarem, para que a gente possa dar um destaque especial para o nosso palestrante hoje, tá? Se vocês tiverem alguma questão, né, vocês podem colocar a pergunta de vocês no chat, e no meio da apresentação a gente vai repassando aí para o Jonatas, que vai apresentar a palestra hoje, tá? A lista de presença também, do meio para o final da palestra, eu vou disponibilizar o link para vocês, então fiquem atentos lá no chat também, no momento em que eu disponibilizar a lista de presença. Então, é importante que vocês também coloquem o nome completo de vocês, né, porque a forma como vocês assinarem a lista vai ser a forma que vai sair no certificado, tá? Um outro recado antes da gente começar também, as listas, aliás, os certificados, né, já estão sendo compartilhados com os participantes, então verifiquem lá no e-mail de vocês se vocês receberam uma mensagem com o link para os certificados, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, é só me mandar um e-mail. Vocês têm lá o meu e-mail, naquele convite que vocês recebem no Ciência em Casa, então pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente tenta esclarecer, tá? Vamos apresentar, então, o nosso palestrante hoje, né? O palestrante é o professor Jonatas Rodrigues. Ele é graduado em licenciatura em Física pelo IFRJ, Campus Volta Redonda, foi nosso aluno aí, né, recentemente se formou como licenciado em Física, e hoje ele está também terminando o mestrado, né, em Ensino de Física pelo MNPF, IFRJ-UF. E também é professor do Colégio Líder e da Escola do CEP. O título da palestra de hoje é uma sequência de ensino investigativa para o ensino, aliás, uma sequência de ensino investigativa para o efeito fotovoltaico. Professor Jonatas, a palavra é sua, uma boa palestra para todo mundo. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês um pouquinho aí dos frutos da minha vivência no IF e também no mestrado. Professora Aline, eu não estou conseguindo compartilhar aqui os slides. Agora habilitou para mim. Vou compartilhar. A palestra vai se dividir em alguns momentos, tá? Todo mundo tá vendo aí, compartilhou a tela com vocês? Sim? Ok, obrigado. Eu vou falar sobre a divisão da minha fala, né, em que ela vai se basear. Então, o nome dessa apresentação é uma sequência de ensino investigativa, SEI, para o efeito fotovoltaico, tá? Fruto do meu trabalho no mestrado, sob a orientação do professor doutor Marco Aurélio do Espírito Santo. Então, num primeiro momento, eu vou falar da motivação do trabalho, a estrutura da sequência de ensino e um relato da aplicação, ok? Então, vamos lá. Só retornar aqui. Primeiramente, a motivação, eu vou falar sobre a legislação no que tange à educação no ensino básico. Depois vou falar sobre a motivação para com os alunos e no tocante à tecnologia que vai ser abordada. De uma forma geral, a gente tem
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é finalidade do ensino médio a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. No geral, bastaria nos apegarmos a essa finalidade aqui para a educação básica, regida na Lei de Diretrizes e Bases, no que diz respeito a uma educação para o exercício da cidadania. Ou seja, não é algo que esteja restrito à escola apenas. Uma das reclamações assim mais recorrentes que eu ouço, mesmo no âmbito de ensino médio dos alunos, eles se sentem muito desmotivados porque eles dizem: por que eu vou aprender física dessa maneira? Né, esse tanto de fórmulas, essa preocupação com tanto de conteúdo do vestibular, quando, na verdade, a finalidade da escola é preparar o aluno para a vida, né, para que ele compreenda os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, para que ele relacione a teoria com a prática. Além disso, a gente tem, nas diretrizes curriculares nacionais, o seguinte: é necessário que os professores compreendam as diversas causas da crise ambiental contemporânea, de forma que possam contribuir para a prevenção de seus efeitos deletérios e para o enfrentamento das mudanças socioambientais globais. Quer dizer, a questão da crise ambiental contemporânea não é restrita ao Brasil, mas é necessário que de acordo com esse documento oficial da educação, que o professor ele compreenda e possa contribuir para a prevenção desses efeitos danosos dessa crise. Além disso, outra motivação, agora nós vamos para a parte da tecnologia. O material que compõe as células fotovoltaicas são os semicondutores, eles são amplamente utilizados. Eu posso me referir aos processadores, aos transistores, aos LEDs, aos sensores. Posso me referir, e são tecnologias que estão muito presentes na nossa atualidade, na nossa vida, de uma forma geral. E aí, a ideia é o seguinte: a abordagem, essa sequência experimental de investigação para um determinado tema, ela exige dos alunos protagonismo quanto à decisão das escolhas, conforme vai ser falado posteriormente, como no proceder deles ante a procura de resposta para um problema. Além disso, trata-se de uma tecnologia atual e para que o aluno exerça a sua cidadania, ele tem que se entender como participante dessa sociedade atual. Outros documentos também da educação, como os parâmetros curriculares nacionais, eles regem que o aluno ele consiga entender os fundamentos da tecnologia atual, sempre que possível estabelecendo essa conexão com o que é estudado em sala. Aqui tem um dado interessante. O consumo de energia elétrica cresceu em conjunto com o PIB. Posteriormente eu vou falar sobre isso. É uma demanda nacional a utilização de fontes de energias complementares à energia hidrelétrica. Nessa pesquisa aqui realizada pelo IBGE e por alguns pesquisadores do INPE, constatou-se o seguinte: aqui nós temos a variação do consumo de energia versus o produto interno bruto brasileiro de 1995 a 2015. E aqui a gente pode observar o seguinte: nós temos aqui o consumo per capita em quilowatt-hora, o consumo de energia elétrica, e aqui o PIB. Conforme o PIB cresce, né, ao longo desses anos, o consumo de energia elétrica cresce. E uma pesquisa realizada pelo INPE constatou que a nossa matriz, isso em dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa matriz elétrica ela é majoritariamente fundamentada na energia hidroelétrica. E essa fonte de energia, ela é muito suscetível a alguns problemas
provenientes das secas, por exemplo. E aí é necessário, de acordo com esse documento, é necessário que se faça um estudo, que se invista em outras formas de energia que possam vir a contribuir com o abastecimento energético no âmbito nacional. Essa pesquisa, realizada em 2017, ressaltou também o potencial do Brasil para essa questão da energia solar. A geração fotovoltaica de energia elétrica, ou seja, a conversão da energia luminosa em energia elétrica, tem grande potencial no Brasil. Os pesquisadores ressaltaram o seguinte: no local menos ensolarado do Brasil é possível gerar mais eletricidade solar. Quando se fala que eletricidade solar é essa energia elétrica proveniente da radiação solar, do que no local mais ensolarado da Alemanha, por exemplo. E aí, pensando nisso tudo, a ideia foi propor uma sequência de ensino investigativo justamente para responder aquelas questões, para tratar de um tema que é uma demanda da sociedade, de um tema que, para entender, compreender o seu funcionamento, eu vou necessitar de alguns parâmetros da física, vou precisar de uma atualização curricular com a inserção de alguns temas de física moderna na compreensão do funcionamento desse dispositivo, que é o painel solar fotovoltaico. E isso, além disso, a postura exigida do aluno numa sequência de ensino investigativo é uma postura de protagonismo. Ele não vai ser aquele sujeito que vai ficar parado, reproduzindo algumas coisas que ele ouve, como se ele estivesse anotando o algoritmo. É uma coisa diferente, ele vai ter sentido para o ensino, que é o que Carvalho, em 2010, fala, que o ensino de física ele deve ser pensado de modo a fazer sentido para o aluno, de modo que ele consiga perceber o link, consiga perceber a aplicação daquilo com o cotidiano. Então, a sequência de ensino, basicamente, eu vou falar do aparato que foi utilizado nessa abordagem investigativa, vou falar da estrutura dessa sequência de ensino e das simulações computacionais que foram utilizadas. Tá? O aparato experimental, e aqui a gente entra numa questão interessante, é o seguinte: diversos pesquisadores, já há décadas, eles ressaltam a carência de laboratórios de ciências nas escolas brasileiras e ressaltam que as escolas que possuem laboratórios de ciência, muitas das vezes não têm um profissional qualificado para manusear os equipamentos ou preparar as atividades. Além disso, a gente tem o seguinte, pelo menos no meu cenário, atuando na rede privada, de uma forma geral, nas escolas que eu atuo, não tem laboratório de ciências. Então, é necessário alternativa a isso, caso eu tenha essa vontade de trabalhar com experimentação, com atividades investigativas. Nisso, como fruto da minha iniciação científica, sob orientação do professor Marco Aurélio e do professor Jefferson, desenvolvi, com a ajuda do meu amigo Carlos, um painel solar de baixo custo. Esse material aqui, essas são as células fotovoltaicas, a gente comprou pelo Mercado Livre, e aqui embaixo tem uma lâmina de vidro, isso daqui na beirada é EVA. Por que isso? Esse material, que a ideia é o seguinte: o aluno tem que manusear o painel solar. A ideia é que ele tenha meios de investigar como que a luz é convertida em eletricidade. E esse painel solar aqui, esse material ele é muito frágil. Uma vez eu fui apresentar esse trabalho no campus, no IFRJ Campus Nilópolis, coloquei uma placa dessa daqui num livro. Não era nem um livro grosso, era um livro fininho de mais ou menos umas 70 páginas. Só de fechar o livro, esse material aqui quebrou. Esfarelou, literalmente. E aí, a ideia era o seguinte: o aluno, para ele se sentir à vontade na investigação, eu também não posso dar um material que ele não possa utilizar, que ele tenha medo de utilizar. E a ideia foi o seguinte: colocar essas placas aqui, a gente utilizou cola de silicone para fixar. Aqui
nós observamos uma fita de estanho que foi utilizada para fazer a solda. São duas células que foram associadas em paralelo. E aí, esse material aqui de EVA, a ideia, a intenção é proteger, porque depois essa célula foi recoberta por outra lâmina de vidro. Aqui está a cola de silicone que foi utilizada. E na beirada dessa espécie de sanduíche, foi colocado uma plaquinha de madeira pequenininha onde nós fixamos os bornes. E nesses bornes foram conectados motores de corrente contínua de 3 volts. Esses motores a gente consegue em aparelho de DVD, em carrinho de controle remoto. Então, é um material interessante. E assim, o preço de um painel desse daqui pronto foi em torno de R$60. Todo esse material. Se comparado com um material similar a esse de laboratório, que seria muito alto, né, o preço desses materiais de laboratório da indústria convencional. E aí, a ideia foi utilizar esse material. Por que colocar esses bornes? Porque, além do motor, o aluno poderia conectar outro material. Além disso, ele poderia conectar um painel no outro. E aqui, nós temos um pouco desse painel em funcionamento. Isso aqui foi realizado numa prática na varanda de uma escola, quer dizer, não estava com coincidência solar direta, estava num dia mais ou menos nublado, e os alunos, para perceberem, conectaram esse motor no painel, e para perceberem o giro, colocaram um pedaço de papel, um pedaço de post-it, para funcionar como se fosse uma hélice. Durante essa pesquisa, a gente construiu 4 desses painéis, e aqui nós conseguimos observar também o funcionamento deles. Essa cena que foi gravada no próprio campus do IFRJ, Volta Redonda, e a gente consegue observar o funcionamento desses motores. Aqui está a estrutura dos bornes, porque eles permitem, além disso, conectar um painel com o outro. As colas de gotas de silicone, né, para evitar que o manuseio, o aluno apertar o aparato, não danifique as células. Nesse caso aqui, a gente não colocou essa hélice de papel. São pedaços, né, de fio termorretrátil que foi colocado aqui coloridinho para o aluno conseguir perceber esse giro. Tá? Então, esse daqui foi o aparato. No geral, o que a gente pode falar? Qual propriedade que a gente vai falar da constituição desse material que permite com que ele transforme essa radiação solar em energia elétrica? O foco da palestra aqui não é me aprofundar, por exemplo, na física por detrás disso, lógico que eu vou mencionar, mas é falar sobre a atividade e a aplicação em si. Mas, no geral, essas células elas são compostas de silício. Existem diversos tipos de células fotovoltaicas. As células que foram utilizadas na construção desse material são células de silício monocristalino. E a gente tem uma característica desse tipo de material, é que a estrutura dele é uma estrutura periódica. Eu estou falando aqui num nível molecular. E essa característica, desse padrão que eu consigo encontrar nas ligações entre os átomos, faz com que seja possível um processo chamado dopagem, que se trata do seguinte: numa rede cristalina desse silício, insere-se o átomo de uma que a gente chama de uma impureza, e o silício, nas camadas mais externas, na camada mais externa, ele tem 4 elétrons. Então, insere-se nessa rede um átomo que tenha 5 elétrons na camada mais externa. E aí, nessa rede cristalina, esse átomo chamado impureza, que a gente inseriu aqui, ele vai ficar com um elétron a mais, que não vai participar da ligação. Da mesma forma, o mesmo cristal de silício, insere-se outra impureza, só que é uma impureza que tem somente 3 elétrons na camada mais externa. E aí, o que vai ocorrer nessa situação? Vai haver uma espécie de um buraco. Tem um elétron a menos ali nessa região. Isso daqui, por quê? Existem, quanto à condutividade elétrica, eu posso dizer
sobre a facilidade a condução da eletricidade, os materiais eles podem ser classificados em condutores, isolantes e semicondutores. Os semicondutores, que são o caso aqui do silício e desse silício dopado, aqui nesses dois processos, eles têm características quanto à condutividade elétrica intermediárias entre condutores e isolantes. Isso é utilizado na eletrônica de uma forma geral, quando conveniente. Por exemplo, aqui, esse cara que ficou com um elétron a mais, na camada mais externa, nessa região, disse que ele recebeu uma impureza do tipo N. O outro que ficou com um buraco, uma impureza do tipo P. E aí a gente tem o seguinte, existe uma forma de classificar os materiais, esses materiais sólidos quanto à sua condutividade elétrica, é chamada teoria de banda nos sólidos. Tá? O que vai diferir um isolante, de um condutor e de um semicondutor é essa faixa aqui de energia. Já vou mencionar sobre o que se trata. Tá? Não vou me aprofundar nos detalhes de onde veio essa teoria, mas a gente tem o seguinte, a gente vai entender aqui nesses sólidos, nessa rede cristalina, algumas energias que os elétrons vão poder assumir. Então, na camada mais externa, a gente se refere à banda de valência. Tá? Essa faixa aqui, que tem uma largura EG, que é uma energia proibida, são valores que os elétrons não podem assumir nesses materiais. E quando eu vou me referir à movimentação dos elétrons nessa estrutura cristalina, por essa rede cristalina, eles necessitam ter energia suficiente para chegar à banda de condução. E a gente tem o seguinte, no material isolante, essa faixa aqui ela é muito ampla. Tá? Então precisaria de uma energia muito grande para que o elétron saltasse da banda de valência para a banda de condução. Num condutor, há uma sobreposição entre essas bandas de energia, de modo que qualquer valor de energia o elétron vai poder absorver para se movimentar por essa rede cristalina. No material semicondutor, a gente tem um tamanho intermediário dessa faixa proibida de energia. E aí, qual é a questão da constituição dessas células fotovoltaicas? Faz-se uma união, uma interface entre um semicondutor do tipo P e um semicondutor do tipo N. Ou seja, um semicondutor dopado com uma impureza, um semicondutor que apresenta buracos ou lacunas na sua estrutura. Isso daqui me referindo a esse slide aqui. E o outro contendo impureza doadora. E aí, na interface, aqui há uma união, né, desses dois semicondutores. Então, se estabelece uma diferença de potencial nesse material e, conforme vou mostrar mais para frente, em algumas fotos do material, se eu conecto um aparelho a essa diferença de potencial, para um material condutor, que no nosso caso foi o motor, eu tenho aí a obtenção de energia elétrica. Lógico, mediante a incidência de luz. Então, de uma forma bem simplificada, a gente pode dizer que o efeito fotovoltaico é a geração de uma corrente elétrica em uma junção PN, material desse tipo, sob certas condições. Quando um quanto de luz com valor de energia HNI maior que a largura EG da banda proibida entre a banda de valência e a banda de condução do cristal incide na célula fotovoltaica, é absorvida por um elétron da banda de valência que salta para a banda de condução. Lógico que aqui estamos considerando que tenha um material, né, um dispositivo como um motor conectado aí a essa diferença de potencial. Mas vamos entender aqui. Na atividade, a gente utilizou a teoria da quantização de energia proposta por Planck, e até por algumas questões epistemológicas, nós não utilizamos a nomenclatura fóton. Existem alguns artigos que chamam a atenção para isso, que fazem análise, inclusive em livros didáticos, seja eles do ensino médio ou do ensino superior, falando sobre
o perigo em se difundir uma concepção equivocada de ciência, ao se tratar essa temática, né, como se fosse, como se a ciência, como se, por exemplo, toda a física moderna tivesse nascido de fatos sucessivos, totalmente lineares. Na verdade, não é isso. Mas, até para facilitar, né, a abordagem desse tema com os alunos, nós utilizamos a teoria de Planck para a quantização da energia. Quando nós chegarmos nessa parte da atividade, da sequência, eu vou abordar melhor. Mas, no geral, a gente tem isso daqui. Quando um quantum de energia, um quantum de luz, ou seja, um pacote de energia, múltiplo de uma quantidade mínima de energia, atinge esse material e possui uma energia maior do que essa faixa que a gente chama de banda proibida, um elétron vai absorver essa energia e vai saltar para a banda de condução, e aí, estabelecendo, né, já temos essa diferença de potencial. Houve um contato entre esses... deixa eu mostrar aqui na foto, fica melhor. Aqui, na parte de cima, aqui, a gente tem esses conectores, né, essas células elas foram soldadas, e por debaixo do vidro aqui nós passamos esses fios, de modo que eu tenho aqui os terminais desse material, e esse motor foi conectado aqui nesses bornes para pino banana. E aí, quanto à estrutura da atividade? Primeiro momento, os alunos manipulam os painéis solares, e a ideia é levantar as concepções deles sobre o funcionamento desse material, se eles saberiam explicar de onde vem, como que funciona. Um segundo momento, eles farão medições para caracterizar esse material como um gerador elétrico. Num terceiro momento, seria a sistematização do conhecimento, ou seja, nós estaríamos abordando esses conceitos da física que eu falei, sobre a partir de simulações computacionais, e um quarto momento, um questionário. Depois eu vou falar qual é a ideia do questionário. Mas a primeira simulação computacional que a gente utilizou é essa simulação disponível no PhET, que é uma plataforma para simulações interativas e gratuitas. E nesse material, o aluno ele pode conectar vários dispositivos. Aqui, nesse exemplo, a gente tem um dispositivo que simula o painel solar. Qual é o objetivo de utilizar essas simulações computacionais nas atividades? Abordar a transformação de energia, o rendimento do painel, conceitos de dopagem, junção PN, para chegarmos ao efeito fotovoltaico. Então, aqui tem uma simulação de um painel solar. A esse painel está conectado uma hélice, e nós temos aqui o Sol, e existem aqui siglas para o tipo de energia que a gente tem. Então, esses quadradinhos amarelos aqui estão representando a energia luminosa. Ao atingir esse painel aqui, a gente tem os quadradinhos azuis, que representam a energia elétrica, e tem também um quadradinho meio avermelhado, que representa a energia térmica. O interessante dessa parte aqui é o seguinte: os alunos, por essa simulação, eles podem aumentar aqui a quantidade de nuvens na simulação. Aumentando-se a quantidade de nuvens, automaticamente o giro do motor diminui. Para observar mais ou menos essa relação que se tem entre a intensidade da radiação no motor e a intensidade da corrente que é gerada. E aqui tem uma simulação, né, na verdade o print de uma simulação, que representa a estrutura de uma célula fotovoltaica. Aqui nós temos um condutor do tipo N, um condutor do tipo P, e o contato estabelecido entre esses semicondutores, entre esses condutores dopados. E na simulação, o aluno consegue perceber, isso daqui está representando o quanta de luz atingindo a placa, um elétron absorvendo essa energia e a corrente elétrica sendo estabelecida. Tá? Então, é uma forma de assim, tentar criar um modelo para a gente abordar esse processo, como ele se dá. A dificuldade que a gente tinha em outras simulações, aquelas mostravam essa questão toda de
das bandas nos sólidos, mas a visualização para os alunos ficava uma coisa complexa. E nas atividades, na aplicação da atividade, eu utilizei uma imagem que tem, de fato, a cor das células. Essa parte aqui, que é o semicondutor do tipo N, é a parte azul da célula, e essa daqui é a parte de trás, é uma parte cinza. Então, tem uma imagem que faz uma ampliação parecida com essa daqui. Então, é interessante fazer esse paralelo. E agora eu vou falar sobre a aplicação, como que se deu. Jonatas. Oi. Aproveitar que você está fazendo essa, não pausa, né, mas passando para um outro tema, a gente tem aqui algumas perguntas, na verdade, foi a Iris que fez, ela fez duas perguntas e um comentário, posso te passar já? À vontade. Tá. Aqui. Não sei se você vai falar agora na sequência da sua apresentação, mas aí se você for, você dá um destaque para isso. A Iris, né, está perguntando assim, como esta proposta de pesquisa se encaixa na BNCC? A sua inclusão é possível de acordo com essas diretrizes? Pois os documentos que você acabou de mostrar para a gente, né, são anteriores a essa proposta. Então, a primeira pergunta dela é sobre a possibilidade de se associar aí à Base Nacional Comum Curricular. Ok. Então, respondendo, na Base Nacional Curricular Comum, a gente tem um termo que é utilizado sobre letramento científico. Não necessariamente, Saceron e Carvalho realizaram uma revisão bibliográfica sobre propostas de ensino que visam, que almejam esse ensino para atuação na sociedade, e elas separaram que o ensino com esse objetivo, ele pode ser chamado, o objetivo disso, letramento científico, alfabetização científica para alguns autores. Na BNCC, se trata sobre a necessidade, desde cedo, de letramento científico. Tá? Uma SEI, conforme declara Saceron 2015, ela tem, né, lógico que tem que ter todo um certo rigor na implementação, e, enfim, no planejamento, na aplicação, ela possui o potencial de oportunizar esse processo de alfabetização científica, de apresentar ao aluno algumas nuances, algumas características da cultura científica, tá? Então, automaticamente, esses aspectos da sequência de ensino, eles estão diretamente ligados com a BNCC, no que diz respeito ao letramento científico. E sobre dados do Ministério da Educação, a gente tem, até lá no site do MEC, que a legislação que rege a educação, a título assim, de inicial, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em seguida, a gente tem as Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2013, e a BNCC agora trazendo algumas alterações. Mas no que tange a essa questão do ensino para atuação na sociedade, no ensino para uma possível tomada de decisão ante algumas demandas da sociedade que necessitem um conhecimento baseado na ciência, especificamente aqui na física, essa proposta, ela ampara essa característica. Ok? Ok, Jonatas. Ela faz ali um comentário, né, ainda a Iris, que a falta de laboratórios de ensino é um denominador comum no ensino fundamental também. Sim. Então, queria que você fizesse aí um paralelo entre a sua proposta, que eu acho que é uma proposta, a gente vê muitas, né, propostas de sequências didáticas, sequências de ensino que usam materiais de baixo custo. Queria que você fizesse aí um paralelo com esse tipo de atividade que você está nos apresentando e a necessidade, né? Se você acha que é necessário ter laboratório, ou se dá para fazer atividades práticas sem uso de laboratório, queria que você fizesse um paralelo aí entre essas duas questões, a necessidade de laboratórios e a aplicação de atividades de baixo custo. Eu acho que dá para fazer, dá para amparar as duas coisas, né? Lógico que em algumas escolas da rede privada o foco é aprovação no vestibular e não se tem, né, um incentivo às abordagens experimentais ou aos laboratórios. Mas é interessante que tem como
lógico, pensando aqui no melhor das hipóteses, no mundo ideal, amparar os dois formatos, tanto a experimentação com material de baixo custo, e utilizando simulações computacionais, quanto algumas atividades num laboratório assim, que tem esses materiais industrializados, né? E o interessante é que essa atividade eu apliquei também para uma turma de fundamental e, lógico que não abordando esses tópicos aqui da física moderna, mas eu estava abordando com eles os processos de troca de energia e foi muito interessante o envolvimento deles, logo eles falando, o que é preciso para colocar na minha casa, quantos painéis desses eu precisaria. Eu percebi que quando eu faço sombra no painel, o giro do motor diminui. Ou teve um aluno até muito inteligente, ele falou, professor, nós descobrimos a solução para o problema de energia no mundo. Bastaria eu pegar um painel desse, colocar vários holofotes em cima dele, porque ele percebeu que o painel funcionava com o celular. Então, ele colocou a lanterna do celular dele, o motor começou a girar. Então, ele falou, vamos resolver o problema energético. A gente vai colocar vários holofotes em cima dessa célula, vamos pegar uma bateria, e aí a gente vai deixar aquilo ali ligado infinitamente. Foi interessante para abordar com eles também a questão do se é possível converter totalmente uma modalidade de energia em outra. E foi muito interessante esse debate. No geral, a gente observa que eles ficam até mais, assim, muito mais interessados. Lógico que isso não vai ser uma coisa que vai ser unânime ou toda atividade vai alcançar essa participação, né? Posso prosseguir? Tem mais duas perguntas aqui, uma da Iris também e outra do Fernando. Acho que está no contexto do que você está falando, eu vou passar as perguntas para você. Então, a terceira pergunta da Iris vocês colocaram um material semicondutor no meio das placas de vidro? Então, sobre experimento, né? Então, na foto aqui da célula, deixa eu até voltar aqui. Esse material azul, acho que na outra imagem ainda está melhor. Esse material aqui azul que é a célula fotovoltaica, tá? Essa placa aqui de vidro e esse material aqui EVA não tem nada a ver com essa conversão de luz em energia elétrica. Na verdade, é para proteger esse material aqui, que ele é muito sensível. Ele é mais ou menos da espessura de uma folha dela de caderno. Você faz assim, ele quebra. E aí é para proteger esse material no manuseio com os alunos, porque senão ia ter que construir um painel desse a cada atividade. Na verdade, o que faz essa conversão é somente aquela célula azul que está com o esquema representado aqui. Ok? A gente ainda tem aqui a pergunta do Fernando. Ele fala assim, em dados de 2019, a matriz elétrica brasileira, em cada 100 gigawatts, apresenta capacidade instalada de 1,3% em energia fotovoltaica. Qual a tendência de avanço de sua utilização nos próximos anos? Então, tem alguns estudos, alguns dados que projetam um crescimento. Quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, né, de montar as células, ali mais ou menos em meados de 2015, a gente tinha que nem 1% da nossa matriz da nossa matriz elétrica era da energia fotovoltaica, né? E com o passar do tempo, esse valor, né, foi aumentando e tem algumas tendências dele chegar a 2 e ultrapassar nos próximos anos. E aí serão necessários alguns projetos de subsídio, porque o material é um material caro. E só para uma comparação, a gente, conforme eu citei lá atrás, o lugar menos ensolarado do Brasil tem o potencial de produzir uma quantidade de energia elétrica a partir da conversão fotovoltaica maior do que o local mais ensolarado da Alemanha. Só que 7%, isso em dados de alguns anos atrás, hoje esse número
pode ser maior, 7% da matriz elétrica alemã é fotovoltaica, né? A gente tem um potencial, a tendência é que isso cresça. A Iris está falando aqui que entendeu, Uhum. agradecendo pela resposta. De nada. O João Carlos pergunta se você acha que na rede pública se tem maior liberdade para a utilização de atividades experimentais e para sequências de ensino também. Ok. Depende de qual é a gestão dessa escola em questão, né? Essa atividade eu apliquei em 10 turmas de escolas da rede pública, 6 turmas do Colégio Manuel Marinho, Volta Redonda, e algumas outras do CIEP Toninho Marques. Mas aí depende da gestão da escola, depende, porque uma atividade investigativa não tem como a gente prever quanto tempo que ela vai durar. Porque às vezes, algum momento que a gente pensa que o aluno vai fazer aquela atividade em 50 minutos, ele demora mais tempo, porque até certo ponto, ele tem uma liberdade para decidir como que ele vai proceder na investigação do tema em questão. E aí demanda tempo. E se a escola, por exemplo, tem aquele rigor com currículo, nós precisamos, escola particular tem muito isso, nós precisamos dar conta de não sei quantas apostilas antes de tal mês, porque os alunos precisam estar preparados para o vestibular. Então, essa necessidade de trabalhar muita informação, né, as escolas com um teor mais conteudista, não tem liberdade. Tá? Mas aí vai depender do corpo, né, de gestão da escola. Por enquanto são essas questões. O Fernando está agradecendo pela resposta e dizendo que seu trabalho é muito interessante e animador, está te dando os parabéns. Obrigado. E o João Carlos também agradecendo aí pela explicação. Acho que a gente pode continuar, a gente pode prosseguir. Se vocês tiverem mais perguntas, coloquem lá no chat. Se quiser abrir o microfone para perguntar também, só colocar lá no chat, que a gente passa a palavra, tá bom? Pode continuar então, Jonatas. Ok. Então, aqui eu vou fazer o relato da aplicação, separando os momentos aqui, mais alguns momentos, tipo do contato dos alunos com o material, que é o momento de manipulação, depois o contato deles com aparelhos de medidas para realizar as medidas elétricas, e depois a sistematização do conhecimento. Como que eu organizei essa parte? Pensando no tempo aqui, porque cada etapa tem uma série de perguntas que o professor utiliza para instigar os alunos numa pesquisa, eu separei algumas perguntas seguidas de algumas respostas dos alunos. Tá? A primeira parte foi a manipulação, isso foi realizado numa escola da rede pública da cidade de Vassouras, aqui do sul do estado, do Rio, os alunos do terceiro ano, e foi num momento meio atípico, porque era aquele períodozinho de término do quarto bimestre, terceiro ano, todo mundo já querendo ir embora, alguns alunos que tinham sido aprovados nem estavam indo às aulas, e num período desse, entre eles esperarem alguma prova e tal, eu consegui aproveitar esse momento para aplicar a atividade. E aqui nós temos o seguinte, isso daqui foi em numa aplicação um dia, se não me engano, 26 de novembro, e foi num período da noite. E aí os alunos falaram, poxa, isso daqui vai funcionar? Não precisa de sol para funcionar? E esse aluno aqui teve a ideia de ligar a lanterna do celular dele. Aqui não dá para ver muito na foto, mas tinham outros alunos com as lanternas ligadas, colocaram um papel no motor, e aqui dá para perceber esse giro. Aqui foi durante o dia, numa aplicação, o aluno ele percebeu o seguinte, essa região aqui onde ele está, é uma região, né, que não tinha tanta luminosidade quanto onde os outros colegas estavam, aqui tem até um painelzinho, ele percebeu que todas as vezes que ele trazia o painel para cá, parava de girar. E aqui
uma coisa muito interessante. Esse dia aqui foi um dia que estava chuvoso, e eu já vou comentar dessa foto aqui, que eu achei assim, muito interessante a estratégia desse grupo na solução de um problema. A primeira questão: como esse painel pode fazer o motor funcionar? Existe alguma bateria nesse material? Essa pergunta aqui do se existe alguma bateria nesse material está se referindo ao fato de existir a possibilidade de armazenamento dessa energia obtida a partir da luz do sol. Tem como armazenar energia elétrica nesse painel? E aí, eu separei aqui uma resposta porque a atividade foi organizada da seguinte maneira: algumas respostas o grupo tinha que se reunir para decidir como eles iriam investigar, e o grupo organizava uma resposta e elegia uma pessoa para comunicar para o restante da turma para a gente debater sobre. E aqui ele fala, a resposta do grupo: devido à composição do painel ser de silício, a energia dada aos elétrons desses átomos proporciona a ejeção dessas partículas a fim de que uma corrente elétrica seja gerada. Não existe uma bateria nesse material, pois as células fotovoltaicas funcionam como um gerador. E aí, aqui nós tivemos uma aluna desse grupo que ela falou o seguinte: professor, aqui eu transcrevi a fala dela, né? Lógico que para falar na frente da turma ela ficou um pouco nervosa, então ela fez um rascunho, tá? Não leu tudo que estava no rascunho, e eu transcrevi o que ela disse. Nós do grupo acreditamos que se o painel tiver uma bateria para armazenar energia elétrica, precisamos carregá-la no pátio e cobrir por vários agasalhos para a luz não chegar ao painel. Se ela, aqui ela está se referindo à placa, tiver bateria, o motor vai girar. Logo, o grupo constatou que o painel coberto com diversos agasalhos não fez o motor girar, mostrando que não existe uma placa na energia solar. Qual foi a ideia deles? Essa imagem aqui. Aqui estava no ambiente externo da escola, por mais que estivesse um dia chuvoso, aí tinha uma mínima cobertura, mas eles vieram para uma região onde o motor girava. Então eles falaram: pô, aqui tem incidência de luz. Se tiver uma bateria nesse material, a gente vai deixar aqui carregando e vamos cobrir. Se tiver de fato essa bateria, quando a gente cobrir com os nossos agasalhos, não vai permitir, essa configuração não vai permitir com que a luz chegue no painel, o motor não vai girar. O motor vai girar, aliás, se tiver a bateria. E aí eles perceberam que o motor parou de girar. Logo, eles constataram que não tinha uma bateria, porque se tivesse uma bateria, era para o motor continuar girando com esses agasalhos aqui cobrindo o material. E aí, de um outro grupo, um aluno M disse o seguinte: aqui eu peguei um grupo que utilizou uma outra estratégia. Decidimos carregar o painel com as lanternas. Aqui ele está se referindo à lanterna do celular. Então, esse grupo decidiu ficar em sala e colocou os painéis na mesa. Todos do grupo ligaram a lanterna, e aí o motor começou a girar. Depois eles desligaram a lanterna, fecharam as cortinas da sala e apagaram a luz. Se ele tiver mesmo uma bateria, quando a gente diminuir a quantidade de luz no interior da sala, o motor vai continuar girando. Só que o motor não girou. E aí eles constataram: também não tem uma bateria nesse material. E aqui está a foto desse momento. E depois eles fizeram algumas medições. Aqui estão o multímetro, e esse momento foi interessante também para debater alguns conceitos que eles já tinham aprendido sobre a maneira correta de utilizar esses aparelhos de medida, os celulares. Aqui, num outro momento, eles utilizaram essa lâmpada que tinha sobrando na escola, e aqui foi interessante. Ele falou o seguinte: se a luz do sol faz esse material funcionar, o data show também vai fazer. E eles perceberam que o motor girou aqui nessa situação mais rápido até do que quando eles estavam na parte externa da escola, da sala de aula, melhor dizendo. E sobre as medições, a gente perguntou: existe alguma diferença entre o valor da diferença de potencial medido nos terminais do painel coberto pelo papel cartão de quando ele não está coberto? O que é essa situação? Numa das primeiras simulações, a gente conseguia observar as diferentes formas de transformação de energia no slide da primeira transformação, e tinha lá uma opção: aumentar o número de nuvens. A gente começou essa atividade, e dei para eles papel cartão e
algumas folhas de papel reciclado, que é um material que dificulta a passagem da luz, para eles, mesmo nesse ambiente externo, realizarem medições e verificarem se o valor da diferença de potencial medido nos terminais do painel, aqui não estava com o motor, somente o painel, era diferente, com o painel coberto por esse papel ou com o painel sem nada. E aí, teve um grupo que respondeu o seguinte, diminuiu a primeira medição, lembrando que aqui estava num dia bem assim, nublado. Na primeira medição, sem nada, no ambiente externo, eles mediram 198 milivolts. Cobrindo com o papel, eles mediram 149 milivolts. E aí, a explicação, por que pede DDP? Por causa do motor. Eles fizeram essa medição aqui sem o motor, e depois fizeram com o motor, para constatar essa diferença. Com o motor, eles constataram o valor, né, com o motor e o painel sem ter o papel, com o papel diminuiu essa tensão, e eles associaram isso ao conceito dos geradores. E aqui a gente vai considerar o seguinte, o terceiro ano, eles tinham acabado de estudar esse conteúdo, eles logo associaram essa queda de tensão à resistência interna do motor. Num outro momento, o grupo, assim, a escola não tinha laboratório de informática. Então, como que foi realizado esse momento? Esse momento aqui, eu levei meu computador e emprestei para os grupos, tá? Enquanto um grupo estava realizando medições, porque a turma estava vazia por todo esse contexto que eu falei de final do ano. Então, eu emprestei meu computador para um grupo, para eles manipularem. Outros alunos estavam com computadores, utilizaram. E a simulação da transformação de energia, do FET, alguns alunos rodaram nos smartphones deles, porque é uma simulação que roda em celular também. E aí, essa pergunta aqui, ela pretende verificar o que eles, de fato, compreenderam, ou se eles chegaram a alguma conclusão sobre a quantização da energia. O fato de você simplesmente enxergar o painel solar implica em dizer que existe luz incidindo sobre ele e retornando até os olhos. Para a gente enxergar, a gente precisa da luz. Isso quer dizer que toda vez que conseguirmos enxergar o painel, ele estará a gerar energia elétrica? E aqui a gente teve uma resposta. Não. Pois pode não atingir a quantidade mínima de energia luminosa para começar a conversão e superar a resistência. E o interessante é o seguinte, eles se mostraram durante todo o momento muito envolvidos. Uma parte no intervalo, assim, eu terminava de aplicar a atividade num dia, até começar o outro momento de aplicação, eles pesquisavam sobre o assunto, pesquisavam sobre as implicações do assunto, sem que eu tivesse, assim, de fato, solicitado especificamente a pesquisa e o preço da energia solar. Eles mostravam interesse e engajamento pelo assunto. Por exemplo, esse grupo que percebeu que eles colocaram aqui o painel próximo ao data show, eles perceberam que precisaria de uma quantidade de luz para fazer o motor girar mais. E aí esse aluno aqui falou comigo, professor, eu penso o seguinte, para instalar esses painéis numa casa, tal, para abastecer uma casa, a gente precisa pensar em duas coisas. Eu falei, quais? Ele falou, primeiro, a quantidade de luz que vai chegar, mas a gente percebeu o seguinte, se eu aumentar o número de painéis, eu vou conseguir obter mais, não vou? Eu perguntei para ele de onde ele tinha chegado a essa conclusão. Aí ele falou, esse daqui é um material gerador. Se eu tiver mais geradores conectados, eu vou conseguir obter um maior valor. Eu falei, sim. E ele falou, mas como o papel diminuiu o valor de tensão que a gente mediu, as nuvens podem atrapalhar também, não podem? Eu falei, sim. Inclusive, tem alguns estudos que falam sobre essa oscilação. E aí, um outro aluno pesquisou sobre formas, né, de fato, de como instalar esse material, quais são as possíveis instalações para. E aí, no final, né, após a sistematização do conhecimento, foi passado para eles um questionário que continha questões de aplicações
dessa temática, na sociedade de uma forma geral, sobre a matriz elétrica brasileira, inclusive algumas questões de vestibular sobre esse conteúdo, e algumas questões perguntando se depois dessa sequência ele saberia explicar o efeito fotovoltaico. Tá? Eu separei aqui 3 respostas super interessantes que trazem alguns indícios. Como se explica o surgimento de uma corrente elétrica quando os painéis solares são expostos à luz? O aluno I disse o seguinte: a corrente surge a partir de uma diferença de potencial presente em diferentes partes da placa solar. Então, aqui ele estava se referindo à constituição da placa, à junção PN. Quando a energia luminosa atinge uma parte do painel, ela faz com que os elétrons se movam, gerando corrente elétrica. Aqui ele focou na questão da junção PN, mas não falou da absorção, né, da energia, como se dá esse processo, né, da absorção dessa energia luminosa pelo elétron. A aluna N, por sua vez, disse o seguinte: o surgimento da corrente elétrica ocorre devido ao efeito fotovoltaico, tranquilo, que é gerar a movimentação dos elétrons a partir da energia luminosa. E o interessante foi essa resposta aqui, da aluna P. Segundo o efeito fotovoltaico, há incidência de quanta em elétrons que absorvem gerando assim a movimentação desses, ou seja, surge corrente elétrica no painel. O interessante é o seguinte, lógico que trabalhar alguns temas assim da física moderna a nível de ensino médio não implica em aprofundamento, tanto em algumas questões matemáticas, porque os alunos ainda não têm um conhecimento de algumas ferramentas matemáticas necessárias a isso, mas é interessante notar aqui na fala dos alunos que, de alguma forma, eles especificam algumas partes de uma conceituação formal desse conteúdo. Por exemplo, o aluno I se refere à junção PN, a aluna N utiliza a conceituação do efeito fotovoltaico, e a aluna P, além disso, se refere à quantização, né, da energia luminosa. Segundo o efeito fotovoltaico, a incidência de quanta em elétrons que absorvem essa energia, gerando assim a movimentação desses. E após esse momento todo, foi feito um questionário para eles, né? E aí eu falei que não era para eles se identificarem, sobre o que eles achavam da matéria, abordada dessa forma, do conteúdo e tal. A maior parte deles disse que se sentiu amparado ao ver, lógico, eu falei para eles não colocarem um nome, para eles não se intimidarem, sei lá, sentir medo de qualquer vingança ou coisa do tipo. Eles disseram se sentir, assim, animados porque eles viram, teve um aluno que escreveu, pelo menos uma vez no ensino médio, eu vi que se usa física em alguma coisa da vida. Foi bem sincero. Uma outra aluna, focada bem no vestibular, falou que a atividade desse jeito é interessante, mas pode consumir tempo de estudo. E o outro aluno, né, a gente sempre tem assim, os extremos, disse que gostou muito da atividade. Essa atividade foi realizada num total de 6 aulas, de 50 minutos cada, e ele disse que ele, assim, não gostou, ele amou a atividade, mas não gostou do pouco tempo, e por ele precisariam de mais aulas. Então, aí entra essa questão de como verificar, né, como organizar, planejar a atividade, pensando na implementação, pensando nos objetivos a que se pretende, pensando na problematização, porque os alunos eles não vão querer investigar um problema, um assunto que não faça sentido para eles, né? E aí, essa escola da rede privada, alguns alunos tinham coletores solares em casa. Eles falaram, na minha casa tem um painelzinho que aquece a água para eu tomar banho. Existe alguma coisa diferente do painel solar? E aí eles mesmos pesquisaram e vieram respondendo um ao outro. E o interessante é o seguinte, você vê-los assim, engajados mesmo na procura.
decidindo o que fazer, e se dividiram muito bem, né? Enquanto um anotava, os outros colocavam os celulares, a lanterna dos celulares no painel, um outro era responsável por fazer a medição, verificar o multímetro, como que ficava. Quando eles iam para o sol, eles inclinavam o painel e percebiam que isso também influenciava no aumento ou diminuição do giro do motor. Então, as possibilidades são gigantescas, né? Basta pensar, né, organizar e encontrar esse tempo para poder aplicar, porque não é o tipo de atividade que eu conseguiria fazer toda a aula, por exemplo. Tá? Aqui, as referências, né? Esse artigo, muito interessante, fala de um LED para fonte de energia, os documentos, o referencial sobre ensino por investigação. Jonatas. Aqui. Oi. Deixa eu só te interromper um pouquinho. A gente teve um participante que compartilhou a tela sem querer e a sua apresentação saiu da tela. Se você puder tirar o compartilhamento e colocar de novo para a gente olhar as referências. Ok. Foi? Apareceu. Ok. E aqui a apresentação desse trabalho sobre a construção desse painel de baixo custo no Simpósio Nacional de Ensino de Física e outros artigos que falam sobre como construir algumas células caseiras. Tá? E obrigado. Jonatas, muito obrigado. Se fosse possível, a gente colocaria um áudio aqui com as palmas, né? Eu acho que falta esse efeito no Google Meet, né? Eu acho que seria bem interessante a gente colocar. Tem alguns comentários aqui, né? Eu gostaria de colocar aqui para você comentar também algumas perguntas, algumas perguntinhas lá no chat. O Fernando Souza comenta, né, que o conteudismo põe algemas na pesquisa investigativa, como você mesmo citou, né, em determinadas escolas. Ele disse que também é professor de física lá no Instituto Federal de Pernambuco. Então, assim, só fazendo um comentário, né, porque a forma como a gente ensina física na escola, seja no ensino médio, no ensino fundamental, vai exatamente de uma forma oposta ao que o cientista faz, né? Porque o cientista, ele tem o problema, ele tem algumas teorias, quer dizer, às vezes nem sempre nessa ordem, mas geralmente é assim, e apoiado na teoria física vigente naquele momento, né, que é o paradigma daquele momento, ele tenta solucionar aquele problema científico, né, que se caracteriza como um problema científico daquele momento. E na sala de aula, o que, né, nós fazemos, seja por motivos de ter que aprovar o aluno no vestibular, de ter que ter aprovação em concurso, a gente se esquece desse processo científico, que é o processo investigativo que você está aplicando na sua atividade. Então, eu queria que você comentasse esse comentário do Fernando, fazendo essa ligação, né? O que a gente ensina de forma tradicional e como o cientista realmente faz o seu trabalho, né? Fernando, eu nas minhas aulas, dizem que eu gosto de sofrer por isso. Toda turma que eu entro pela primeira vez, eu pergunto quem gosta de física. Levanta a mão. Normalmente, tem um aluno, 2 alunos que levantam a mão. E eu pergunto por quê. Os que não levantaram a mão, pergunto por que eles não levantaram. E a resposta é sempre a mesma. Que só tem matemática nesse negócio, ou é uma coisa que eu aprendo e não vejo aplicação. E trabalhar dessa forma, até a questão de às vezes, utilizar a investigação, não é sinônimo de que se vai conseguir colocar o aluno num protagonismo, porque pode-se utilizar o laboratório, falando para o aluno, olha, hoje você vai investigar o valor da aceleração da gravidade. Aí dá uma receitinha de bolo, um monte de procedimentos. O que o cara vai fazer? Vai forçar toda a atividade dele para chegar num valor próximo de 10. E é interessante, né, a gente, pelo menos sempre que possível, eu tento exercer isso, por mais que esteja num sistema que exija conteudismo,
trazer um pouco dessa conexão, né, trazer uma aplicação, mostrar que a ciência não, fazer ciência não é fazer uma receitinha de bolo, não se tem um método científico, não se tem uma forma única de se fazer ciência, né, como seguir um conjunto de algoritmos e chegar até lá, ou, de outra forma, falar que estudar física seria simplesmente aprender equações e manipular equações, né, e é interessante a gente tentar sempre que possível mostrar isso. Legal. Tem uma pergunta aqui do Arthur. Com esse tipo de painel fotovoltaico que você está estudando, seria possível utilizá-las 24 horas por dia, utilizando somente uma parte da energia durante o dia e o restante durante a noite, mas ainda com o mesmo potencial de geração de energia? Então, perfeito. Existem algumas formas, assim, indo para termos práticos, de utilização desse tipo de painel para uma questão de abastecimento de uma residência. Uma forma é a partir de baterias. Então, se tem um circuito, normalmente durante o dia o consumo de energia elétrica não é alto, e aí a energia que está sendo gerada a partir desses painéis fica armazenada nessa bateria, e durante a noite tem um circuito que faz com que seja utilizada essa energia da bateria. Essa é uma forma, é uma saída. Só que qual é o problema? Essas baterias são caras e a vida útil delas, assim, não é muito alta, não é muito longa. Outra forma, chama-se cogeração qualificada, você trabalha junto com a concessionária de energia. Basicamente, na noite, você utiliza a energia da concessionária e o excedente, o que você produz e não utiliza, você envia para a subestação. E isso é abatido no final do mês, a quantidade que você enviou, com desconto na sua conta de luz. Até tem alguns projetos sociais, tem uma creche comunitária na Rocinha, que utilizou isso, e esse sistema último que eu falei, de cogeração qualificada. E a conta de luz deles veio só por conta das tarefas, porque o consumo, né, eles abateram o consumo do tanto que eles, o excedente, né, que eles enviaram para a concessionária. E aí depende, né, depende do tanto de dispositivos elétricos que tem nessa residência, qual é a necessidade, enfim. Muito bom. A gente tem aqui a pergunta do Carlos Eduardo. Ele pergunta o seguinte: o quão interessante seria a utilização de algum modelo de painel para absorção de raios gama de uma fissão nuclear para geração de energia? Seria viável? Olha, penso que daria bastante trabalho para fazer algo do tipo. E não entendi muito bem qual seria a aplicação direta desse tipo de experimento. Mas seria algo complexo, né? Tanto no planejamento do que fazer, quanto no como construir esse tipo de material. Ok, a gente tem aqui o pessoal elogiando, o Gustavo Pinheiro aqui elogiando o trabalho, o Helder, parabéns, Jonatas, pelo muito bom trabalho. A Dandara está também comentando ali, muito obrigada por compartilhar o seu estudo conosco, trabalho maravilhoso, precisamos de mais atividades assim na sala de aula e nas escolas de modo geral. Parabéns, Jonatas, foi excelente. Obrigado. A Nathalie Santos faz uma pergunta aqui: seria possível usar essas placas em algo como um relógio digital, por exemplo, para funcionar com uma bateria ou algo assim? Seria possível. A questão, né, até os próximos passos do estudo, quando eu estava na iniciação científica, seria pensar em outros dispositivos, né, fazer uma atividade variada, como se um grupo tivesse um motor desse, ou um outro grupo tivesse um LED. Tudo vai depender do seguinte, da incidência que você, solar, né, que você tem no local, se vai ser feito em sala ou não, e como esses painéis estão feitos, né, porque os painéis que são utilizados em casa são diversas dessas células conectadas ao mesmo tempo, para se obter um valor maior de energia elétrica.
Muito bem respondido. O Adílio está comentando aqui também. Jonatas, é sempre um prazer ouvi-lo, obrigado, legal suas aplicações e suas evoluções na prática escolar. O Paulo diz que essa matéria faz parte das habilidades de física do terceiro bimestre do terceiro ano do ensino médio, então, BNCC, né, toda essa proposta nova que tem aí, e também nos currículos dos estados, eu acho que ela se encaixa muito bem nessas propostas também. A Anne, parabenizando você também, parabéns, Jonatas, muito bom seu trabalho, fico feliz em ver os nossos ex-alunos participando aqui da palestra também, né, venham nas próximas, a gente vai ter mais 2 agora, vamos fazer uma pausa, mas a gente vai voltar, então, sempre bem-vindos, né, a Larissa, parabéns, Jonatas, excelente palestra. O João Carlos tem uma outra pergunta aqui. Ao fim do terceiro ano do ensino médio, os alunos já conhecem pelo menos tensão, corrente elétrica e talvez alguma coisa de física moderna. Este seria o melhor período para a aplicação dessa sequência de ensino? Então, depende do objetivo que se quer abordar. Por exemplo, pode-se utilizar esse painel para aplicar o conceito de rendimento. Toda energia incidente nesse painel, mas aí, lógico, demandaria mais um outro planejamento. É convertida em energia elétrica? Pode-se trabalhar com isso. Ou poderia ser uma matéria para abordar a questão da conversão, transformação de energia, não focando, né, no funcionamento. No terceiro ano, pode ser utilizado para inserir o assunto geradores, por exemplo, começar, antes de tratar todas as equações, a equação característica do gerador, a curva característica, fazer uma abordagem experimental com esse material. E sobre a física moderna, aí depende da escola, né? Porque tem algumas escolas que estão mais baseadas no Enem, e o percentual de questões de física moderna no Enem é bem baixinho, então tem algumas escolas que cortam, aí depende do público. Se os alunos pretendem uma USP, a Universidade Federal de Juiz de Fora, por exemplo, aí a escola investe e insiste que tenha física moderna um pouquinho. O Patrick, né, também te elogia aí, parabéns pela apresentação, Jonatas. O método investigativo é muito importante para a formação dos alunos. Legal as aplicações que você utilizou com os seus alunos. O Paulo te parabeniza também. A Gláucia sugere, né, a gente podia abrir o áudio no final só para fazer os aplausos, a palestra foi excelente. O Rômulo, boa noite, professor Jonatas, acho que seus alunos iriam gostar de visitar o Museu do Amanhã e ver os painéis solares que se movem. Parabéns pela palestra, assunto muito interessante, atual e relevante para a nossa juventude. Trabalho excelente. O Gustavo Braga, que é o seu aluno, parabéns, Jonatas, excelente trabalho, sou muito feliz e grato por ser seu aluno. Obrigado. Já é época de emitir as notas finais, Jonatas? O pessoal está te pedindo. Eles combinaram, mandaram mensagem nos grupos. Brincadeira, tá? O Arthur também está parabenizando, parabéns, Jonatas, apresentação incrível, sempre bom aprender mais com você, muito bom ser seu aluno. O professor Wagner, parabéns, Jonatas, espírito, realmente ficou muito bom o trabalho. A Nathalie, obrigada, professor, parabéns pela palestra. Acho que o tema é muito interessante, né? O trabalho que vocês fizeram, venho acompanhando desde a sua época de graduação. Parabenizo você pela continuidade do trabalho. O João Carlos ainda comenta lá no chat, último comentáriozinho lá, mesmo na graduação, não se tem ensino investigativo. Lá na Unife, em Itajubá, somente uma disciplina experimental nós investigamos, por exemplo, aceleração gravitacional. Nós, alunos que escolhemos o experimento a ser realizado. Eu me formei lá na Unife, em Itajubá, já faz um bom tempinho, fiz o meu mestrado em ensino de ciências lá também, agora é o mestrado em educação em ciências. Eu passei pelo mesmo problema do João Carlos, né? Eu não tive muitas atividades de laboratório, era um ensino mais tradicional, o nosso curso estava sendo implementado, e, enfim, eu acho que essas atividades investigativas, elas devem ser exploradas, não somente no ensino médio, mas no ensino superior também. Eu acho que tem muitos cursos que ainda têm essa linha mais tradicional.
A Iris também te parabeniza, um bom trabalho, interessante, ótima palestra. Enfim, todo mundo te elogiando aqui. Jonatas, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Já está em fase aí final, né, quase apresentação. Ainda temos mais uma pergunta do professor Helder. Jonatas, quais os pontos de atenção que você indicaria para futuras aplicações? Quais os custos totais da aplicação? E ele está mandando abraços. Ok. Um salve para o Helder aí. Depende, Helder, da turma. Cada painel em torno de R$60, né? Agora, porque essas células fotovoltaicas não se consegue comprar um número limitado. Não se consegue comprar um pacote com 100 ou um pacote com 50, por exemplo. E na época que eu fiz, a gente comprou da China. E um pouquinho depois, a gente conseguiu encontrar um material no Mercado Livre. E mais ou menos os R$60, os pontos mais interessantes de chamar a atenção é a questão de caracterizar esse painel como um gerador elétrico, né? A questão da medida sem o motor, da medida de tensão, sem o motor estar conectado no painel e após com o motor estando conectado no painel. E interessante fazer uma abordagem histórica da ciência, né? Sobre a teoria de Planck, sobre o que ele propôs, e falar sobre esses materiais semicondutores, né, como eles estão presentes na tecnologia atual. Seriam esses os pontos para, então, enfim, chegar ao efeito fotovoltaico. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Se quiser abrir o áudio também, fica à vontade. A gente ainda tem aí um tempinho. Bom, qualquer coisa pode colocar ali no chat, tá? Coloquei a lista de presença de novo agora, quem já assinou já está feito, mas quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assine, coloquei o link novamente ali. Se você saiu da sala no momento que eu postei, ele está ali de novo para você acessar, para que a gente possa fazer a emissão de certificados. Então, a gente precisa dos dados, nome completo, colocar o nome completo, para que o seu certificado saia direitinho, né? Não esteja faltando nenhum dos nomes. Bom, eu acho que é isso. Eu gostaria de te agradecer imensamente, Jonatas, pela disponibilidade aí em participar. Eu acho que foi uma discussão riquíssima, muito importante para a gente poder apresentar os trabalhos dos nossos alunos, o que eles têm feito. Eu acho que é sempre uma satisfação a gente trazer ex-alunos e que continuaram aí na área da pesquisa ou que estão na sala de aula e tem uma proposta interessante para o ensino de física, tá? Parabéns, te desejo sorte aí na defesa da sua dissertação. Vou precisar. E agradeço a presença de todo mundo também, né, que ficaram durante todo o tempo aí na sala. Então, só um aviso, né, a gente vai ter agora mais 2 palestras na próxima semana. Eu devo estar divulgando durante a semana aí, nas redes sociais do curso de licenciatura em Física. Depois a gente tem uma segunda-feira, que é dia 12 de outubro, a gente não tem palestra, e na semana próxima, a gente vai fazer a última palestra, porque agora a gente vai retornar com o ensino remoto, né? Então, a gente vai precisar aí de um tempinho a mais, e provavelmente a gente deve voltar numa segunda temporada aí do Ciência em Casa. Tá? Mas eu queria agradecer Aline, a presença de todo mundo, sim. Eu gostaria também de agradecer, né, por esse convite, né, eu sinto-me muito honrado, né, eu estava até comentando com os meus colegas, né, de graduação, sobre como é bom retornar, né, esse ambiente do IF depois de todo o sofrimento, de toda a dificuldade comum, né, à licenciatura. E é muito bom para mim retornar, fiquei muito feliz e gostaria de agradecer também aos professores que estão presentes e que participaram da minha formação, né? Inclusive, lembro muito dos seus conselhos durante o período difícil, né, de finalização do TCC, o professor Jefferson, o professor Wagner, não sei quem mais está aí, mas gostaria de agradecer a todos. E o meu orientador também, pela paciência e ajuda aí
na pesquisa. A gente que agradece, parabéns aí ao professor Espírito também, né, que está desde a graduação aí com o Jonatas na orientação e na produção desse trabalho, que é fantástico, né? Acho que as atividades investigativas, elas são realmente muito interessantes, porque elas mostram como que o cientista faz, né? Ele precisa investigar. Eu acho que isso é, talvez, aí um dos caminhos para que a gente possa repensar esse ensino de física, que, para os alunos do ensino médio, principalmente, né, eles não veem tanta relação com o mundo real. Então, quando o ensino é voltado especificamente para resolver questões de vestibular, lógico que resolver problemas é parte integrante do ensino de física, mas sem contextualizar, realmente o ensino ele perde seu sentido. Jonatas, muito obrigada pela presença de todos, foi uma excelente oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o tema, e uma ótima semana para todo mundo aí, a gente se encontra na próxima palestra, na semana que vem. Até mais, pessoal. Até.